João capítulo 5, versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Amém? Levanta assim a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Soberano Deus e eterno Pai, a tua santa palavra agora vai ser ministrada. Eu peço, meu Deus, que o Senhor fale a cada vida aqui presente e a todos que irão ouvir pelo rádio. Necessitamos, Deus, da tua palavra, queremos as santas revelações e queremos que seja o Senhor a falar neste santo altar, e que tudo seja, meu Deus, para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Isso, diga glória a Deus. Tome o teu assento. Irmãos, eu percebo que há muita gente equivocada em relação à morte. É isso mesmo que você está ouvindo. São muitas as pessoas que estão completamente equivocadas em relação à morte. Muitas pessoas veem a morte como um repouso definitivo. Sabe aquelas pessoas que dizem, quando morreu, acabou. Quem já ouviu alguém falando assim? Morreu, acabou tudo. Quem já ouviu de alguém dizendo isso? Pois é, pessoas que falam assim estão completamente equivocadas a respeito do assunto. E muitos estão pensando dessa forma. Estão vendo a morte dessa forma, repouso definitivo, morreu, acabou. E eu consigo imaginar que seja esse o motivo pelo qual muitas pessoas estão tirando a própria vida. Porque pensam dessa forma. Pensam que tirando a vida, acaba o sofrimento. Pensa que dando cabo da própria vida, acabou tudo. Sofrimento, humilhação, angústia, acabou tudo. Por quê? Por causa desse pensamento errado. Que a morte é um repouso definitivo. Morreu, acabou. Mas não é assim que a Bíblia, ela ensina. A palavra do Senhor nos ensina que as coisas não se acabam como muitos pensam depois da morte. Depois da morte haverá a salvação ou a condenação eterna. Depois da morte haverá o gozo ou o tormento eterno. É assim que a palavra de Deus nos ensina. E tanto um como o outro, salvação, condenação, gozo ou tormento, vai depender de como estamos vivendo nessa vida. Vai depender tão somente de como nós estamos vivendo esta vida. Jesus Cristo, ele diz no versículo que nós lemos, eu até repito essa leitura: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, salvação, vida eterna, gozo eterno. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Ou seja, ninguém vai ficar morto, apagado. Não existe isso. Morreu, acabou tudo. É repouso definitivo. Não existe isso. Os que viveram bem, os que fizeram o bem, irão ressurgir para a vida eterna. Mas os que viveram de uma forma errada, má,
irão ressurgir para a condenação eterna. É o que está escrito aqui dentro do texto sagrado. É o que o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele fala. E é isso que vai realmente acontecer. Tem pessoas que morreram há milhares de anos, 2000 anos ou mais, mas irão ressurgir, ou para a vida eterna ou condenação eterna. Tem pessoas que morreram recentemente, estão dentro dos sepulcros, aí nos cemitérios, mas irão ressurgir para a vida eterna ou para a condenação eterna. Nós, se Jesus Cristo não vier buscar a igreja, se o arrebatamento não acontecer antes, também iremos descer à sepultura, mas um dia iremos ressurgir para a salvação ou a condenação eterna. E torno a dizer, vai depender de como nós vivemos nessa terra, porque está escrito: os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. E aí eu deixo uma pergunta a todos: como que você está vivendo esta vida? Como que nós estamos vivendo esta vida? Nós estamos vivendo de uma forma agradável a Deus? Nós estamos vivendo fazendo o bem? Nós estamos vivendo de acordo com os princípios de Deus? Esta é a pergunta. Nós devemos estar continuamente em vigilância. Opa, como é que eu estou vivendo? Como foi que eu vivi hoje? Como é que eu vou viver amanhã? Como foi que eu vivi ontem? Como é que está a minha vida? Será que eu estou vivendo de uma forma agradável a Deus? Será que a minha vida está vivendo de uma forma que traz alegria ao coração de Deus? Será que eu estou vivendo dentro dos princípios de Deus? Pois a minha ressurreição para a vida eterna, a minha salvação depende disso. Depende disso. Escuta, a tua salvação ou condenação, ela está em tua própria responsabilidade. Está em tua própria responsabilidade. A minha salvação ou condenação vai depender de mim, não de você. A tua salvação, a tua condenação vai depender de você, não de mim. Somos nós que vamos encaminhar a nossa alma para a vida eterna ou para a condenação eterna. Vai depender de como nós estamos vivendo nessa terra. Nós não podemos cometer a loucura de viver nessa vida, nessa terra, imaginando que depois que morrermos acabou, não tem nada, é um repouso definitivo. Não, nós não podemos cometer essa loucura, porque se assim nós pensarmos, nós vamos começar a viver de qualquer maneira. Mas eu sei que eu estou pregando para pessoas que entendem o assunto. Eu sei que eu estou pregando para pessoas que sabem que depois da morte haverá um juízo, e aí, nesse juízo será decidido quem vai para o gozo eterno ou para a condenação eterna. Eu sei que todos aqui sabem disso. O detalhe é porque, embora saibam, muitos esquecem disso. Muitos esquecem disso. E quando menos espera, estão lá, vivendo de qualquer maneira. E quando menos espera, estão lá vivendo fora dos princípios de Deus, fora dos padrões de um cristão. E aí nem está percebendo, mas está encaminhando a sua alma para a condenação. Ei, na Bíblia, Jesus Cristo, ele faz uma parábola muito linda e muito forte. A parábola do rico insensato. Ele era um dos que imaginava que depois que morresse, pronto, acabava tudo. Seria um repouso definitivo. Pois é,
Ele só se preocupava com as coisas deste mundo, as coisas materiais. Ele pensava que depois que morresse, pronto, tudo chegava a seu fim, pronto, e ponto final. Só que na parábola o Senhor Jesus, ele mostra para este homem que a sua vida não consistia apenas nas coisas terrenas ou materiais. Jesus, ele mostra na parábola a esse homem que pensava dessa forma, que ele estava completamente equivocado. Ele estava vivendo de uma forma errada e certamente iria para a condenação. Eu quero que você acompanhe comigo na sua Bíblia, no Evangelho de Lucas. Isso é muito forte, essa parábola é muito forte. No Evangelho de Lucas, no capítulo 12, o Senhor Jesus, ele vai falar, antes de fazer a parábola, ele vai dizer algo importante. Aliás, tudo que o Senhor Jesus falou é importante. Lucas 12, versículo 15, diz assim: e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Ou seja, não se resume nas coisas que uma pessoa tem. Aí ele vai falar da parábola no versículo 16. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas veja o que Jesus fala para esse homem que nem imagina que após a sua morte haveria 2 lugares para onde iria a sua alma. No versículo 20 está escrito: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Ou seja, de que forma tu tens vivido nessa terra? De que forma tu está vivendo nessa terra? O que tu tens preparado? Para quem será a tua alma? Amém, pessoal? É muito forte o que o Senhor diz nessa parábola, o que o Senhor revela nessa parábola. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Escuta, aqui o Senhor encerra a parábola e ele vai dizer que ele falou essa parábola para que nós, hoje que estamos vivos, pudéssemos refletir. No versículo de número 21, Jesus ele diz assim: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Escuta, a minha riqueza para com o Senhor não são as moedas valiosas deste mundo, não são as pedras preciosas deste mundo. A minha riqueza para o Senhor, escuta isso, são as minhas obras, as minhas atitudes, a forma de viver, sabe, a minha comunhão com Ele, a minha intimidade com Ele, a minha santificação. O Senhor, Ele estava vendo que aquele homem, embora fosse rico materialmente falando, mas era pobre espiritualmente falando.
Ele não entendia, ele não se lembrava, ele simplesmente ignorava o fato de quando morresse, ele teria que ir para um dos dois lugares, céu ou inferno, condenação ou salvação. Por isso o Senhor usa esse termo, louco, ainda hoje te pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? E nós, o que temos preparado? E para quem será a nossa alma? Porque aqui dentro dessa parábola o Senhor deixa mais esclarecido ainda, que depois da morte, haverá um lugar para onde a nossa alma terá que ir. Ele deixa isso mais esclarecido ainda hoje te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? Depois dessa morte, não chega a um ponto final na nossa história, não. Muitos amigos meus morreram, mas eu sei que não chegou o ponto final da história deles. Chegou aqui para os homens, mas eles vão ter que ressuscitar, ou para condenação, ou para salvação. Parentes meus morreram, e eu sei que para nós, acabou a sua história. Ele não convive mais no meio de nós. Não ouvimos mais a voz da sua fala, não ouvimos mais, não vemos mais as suas atitudes, não conseguimos mais apalpar o seu corpo, mas não chegou ao ponto final, porque logo em breve terá que ressurgir, ou para a salvação, ou para a condenação. Porque é o que diz a Bíblia, e o mesmo irá acontecer com cada um de nós. Iremos ressurgir ou para a salvação ou para a condenação. E torno a dizer, vai depender de nós mesmos. O que nós temos feito nessa vida, como que nós temos vivido nessa terra. Qual o nosso distanciamento de Deus? Qual a nossa aproximação de Deus? Qual a nossa comunhão com Deus? Qual é o nosso temor a Deus? Qual é a nossa crença em relação às Escrituras, que é a palavra de Deus? Nós temos que acordar para essa realidade. Nós não podemos viver esquecendo desse assunto. Nós não podemos levar a nossa vida ignorando isso. Você não é eterno, eu não sou eterno, ninguém é eterno. Não iremos viver para sempre, o único que é eterno é Deus. E aqueles que estarão com Ele, desfrutarão da vida, do gozo eterno. E aqueles que não subirem para estar com Ele, sofrerão o dano da segunda morte, que é a condenação eterna. A Bíblia também fala de como que é o gozo eterno e o tormento eterno. A Bíblia fala dos dois lugares para onde a nossa alma terá que ir. O reino dos céus, rua de ouro, não haverá lágrima, não haverá choro, não haverá fome. É alegria, é gozo, é felicidade. Não haverá escuridão. Não haverá injustiça, não haverá humilhação. Esse é o lugar que irá a alma daquela pessoa que viveu nessa terra fazendo o que era bom e agradável aos olhos de Deus. Mas a Bíblia também fala do lugar que está reservado para aqueles que serão condenados. A Bíblia fala que esse lugar, ele nem sequer foi preparado para o homem, mas para o diabo e seus anjos caídos. Mas infelizmente todos aqueles que forem condenados irão para esse mesmo lugar. E a Bíblia descreve esse lugar como lugar de pranto e ranger de dentes, de fogo e enxofre, de tormento eterno. Você lembra daquela passagem bíblica que fala do rico e do Lázaro? O rico morreu
E ele foi para o Hades, lugar de tormento. E lá ele era atormentado dia e noite e dia nas chamas. E pediu: já que eu não posso sair desse lugar, deixa pelo menos eu dizer aos meus irmãos que eles façam de tudo para não vir para cá, porque é um lugar terrível de tormento. Mas ele não pôde sair de lá para falar com seus irmãos. E não precisava, porque aqui nessa terra só o que existe é homem de Deus, mulher de Deus, pregando a palavra de Deus e dizendo que o tormento eterno será um lugar realmente ruim, mas o céu, o reino dos céus será um lugar maravilhoso. Ei, escuta, é você quem decide para onde que vai a tua alma, o que será de você após essa morte. Lembre-se sempre, viva cada dia lembrando de que a tua morte nessa terra, nessa vida, não dá um ponto final na tua história, porque ou você terá que ressuscitar para o reino dos céus, ter a salvação, ou para a condenação, para o Hades. E a palavra de Deus, ela revela que quer que todos sejam salvos. Por isso que o Senhor enviou o seu Filho Jesus a esse mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, irmão. Amém. Diz aí para quem está ao teu lado, se lembre sempre. Lembre-se sempre que você vai para um desses dois lugares. Lembre-se sempre. Não vamos viver como se as coisas, sabe, como se tudo se resume aqui, nessa terra. Não vamos viver assim não, que isso é uma loucura, isso é um erro terrível. Não vamos viver com essa visão de que eu vou curtir a vida, eu vou aproveitar, eu vou curtir a vida. Eu escuto muitos dizerem isso, inclusive crentes. Eu vou curtir a vida, porque daqui a pouco eu vou envelhecer, eu vou morrer, então eu vou curtir a vida, eu vou fazer tudo que eu gostar de fazer, tudo que eu quiser fazer. Não. Tem muitas coisas que eu quero fazer e eu não faço, porque eu sei que se eu fizer eu posso comprometer a minha salvação. Tem muitas coisas que eu gosto, mas eu renuncio, porque eu sei que se eu não renunciar, eu posso descer para o Hades, para a condenação. Uma pessoa conversava comigo, essa pessoa não é evangélica ainda. Ela conversava comigo: pastor, mas é porque eu tomo a minha cervejinha. Pastor, olha, eu acho que não vai dar para viver sem a minha cervejinha, porque, olha, todos os dias eu vou jantar e eu tenho que tomar 1, 2, 3, umas 4 cervejinhas, pastor. Pastor, e está vendo aqui o meu cigarro? Pastor, eu não consigo deixar o meu cigarro. Esse era o caso dele. Mas alguns diriam assim: pastor, eu não consigo deixar a prostituição, pastor. Pastor, eu não consigo deixar a mentira, pastor. Pastor, eu não consigo deixar a idolatria, pastor. Mas o caso dele era o vício. E eu dizia para ele: irmão, eu também dizia assim como você está dizendo. Eu também pensava assim como você está pensando. Mas eu deixei. Depois que eu conheci a meu Jesus, eu deixei tudo isso. Meu Senhor me libertou de tudo isso. Aí ele diz: pastor, mas você não sente vontade de tomar uma cervejinha? Eu disse para ele: irmão, sabe que de vez em quando, isso é coisa muito rara, mas eu passo em um lugar e o diabo me tenta fazer isso. Mas tu sabe, irmão, que tem 19 anos que eu entreguei minha vida para Jesus e eu nunca aceitei fazer isso, mesmo nos momentos que às vezes vem uma lembrança e dá vontade. Sabe por quê? Porque eu sei que a minha vida, ela vai depender disso, da minha forma de viver nessa terra. Então tem coisas que se eu fizer, eu vou comprometer minha salvação.
E tem coisas que, embora a minha carne queira, mas eu tenho que dizer um não para a minha carne, para que a minha salvação não seja comprometida. Porque aquela pessoa que diz, não, eu não sinto mais vontade de fazer nada de errado, é mentira. Porque ela se converteu, mas ela ainda está em uma matéria pecaminosa, chamada carne. É mentira. Pode se converter, pode passar 10, 20, 30, 50 anos, pode ser pastor, bispo, apóstolo, pode ser o que for. Mas ela ainda está em uma matéria corruptível. Vai ter momento que ela vai lembrar das coisas do mundão que outrora fazia e vai ter vontade. Mas só em lembrar e ter vontade, o pecado não é consumado. Mas a partir do momento que voltar a fazer, o pecado é consumado. Vai ter momento que a pessoa vai ter vontade de usar droga, de se prostituir, de adulterar, de fazer o que é errado, porque o mundo proporciona isso e a carne tem uma tendência ao pecado. Só que uma coisa é a minha carne desejar, outra coisa é eu aceitar fazer. Uma coisa é eu lembrar e desejar, outra coisa é eu aceitar fazer. Ei, escuta, a minha vida vai depender, sabe, a minha salvação ou condenação vai depender de como eu estou vivendo esta vida. Amém, pessoal? Vai depender de como eu estou vivendo nessa vida. E nós estamos recebendo do Senhor uma exortação nesta manhã. Vamos vigiar. Vamos vigiar. Sabe o que diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 2? Acompanhe na sua Bíblia. O apóstolo Paulo vai falar um pouco a respeito deste assunto. Escrevendo aos Romanos no capítulo 2, versículo 5, está escrito assim: mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. A recompensa de Deus, ela virá, e virá segundo a nossa forma de viver nessa terra. Ninguém vai escapar do juízo. Versículo 7, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória e honra e incorrupção. Mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Veja que aqui o apóstolo Paulo, usado por Deus, está falando das duas coisas: a indignação, a ira, a condenação para os que fizerem o mal, para os que viverem de qualquer maneira. Mas ele está falando da vida eterna aos que com perseverança fizerem o bem, buscando a incorrupção, a honra. Repito o versículo 7, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem, procuram glória e honra e incorrupção. Mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Amém? Então vai depender de como eu estou vivendo. Vai depender do que eu estou fazendo, bem ou mal. Guardando os princípios do meu Deus ou ignorando-os. Amém? Mas fique ciente de que haverá um juízo. Fique ciente de que
existem dois lugares para onde irá a nossa alma. E vai depender de nós, tão somente de nós mesmos, encaminhar a nossa alma para o reino dos céus, para que desfrute de vida eterna ou para a condenação eterna. Amém? Vamos finalizar a mensagem em João, onde nós iniciamos no capítulo 5. Evangelho segundo São João, capítulo 5, versículo de número 28. Palavras do Senhor Jesus Cristo: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Amém, pessoal? Diga: eu vou para o céu. Diga: eu vou ressurgir para a vida eterna. Se coloca de pé em nome de Jesus. Oh, aleluias. Santo Deus poderoso, aleluia, Jesus. Fecha os teus olhos aí aonde você está. O Senhor nos reúne aqui hoje para nos exortar, para nos dar uma sacudida. Como é que nós estamos vivendo? Será que nós estamos lembrando que existem dois lugares para onde poderá ir a nossa alma? Não podemos esquecer disso. Eu sei que muita gente esquece isso com muita facilidade, mas não devemos esquecer disso. Eu tenho que viver todos os dias lembrando disso. Daqui uns dias, se Jesus não voltar, evidentemente que nós iremos descer à sepultura. A cada dia que se passa, nos aproximamos mais do arrebatamento ou da morte física. Isso é inquestionável. É por isso que tem muita gente se preocupando. Olha no espelho e diz: ah, meu Deus, eu estou ficando velho, vou já morrer. Mas o problema não é morrer. O problema é morrer e ser condenado. O detalhe maior não está no funeral da pessoa. O detalhe maior está depois disso. O detalhe não está na forma que vai ser sepultado o corpo, se cremado, embalsamado, colocado debaixo da terra. O problema não está nisso. O problema está, ou o detalhe é, como que vai ficar a alma. A alma, para onde que ela vai? Para onde que ela vai? Aleluias. Fecha os teus olhos. Ore comigo e diga: meu Deus. Diga: meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço, me perdoa pelos erros, pelas falhas, pelos pecados. Diga: Senhor, me perdoa por tudo aquilo que tenho feito e tenho te desagradado. Diga: Senhor, eu compreendo
tenho que viver de uma forma reta nessa terra, de uma forma que te agrade. Reconheço que tenho que estar vivendo dentro dos teus princípios, para que então eu tenha a salvação, a vida eterna. Diga: meu Deus, me ajude, pois não quero sofrer a condenação. Antes, quero habitar contigo nas mansões celestiais.